A grande maioria destas estufas recorre a sistemas de aquecimento altamente poluentes, gastando-se no mínimo cerca de 120 mil euros anualmente por hectare, de forma a poder sustentar as suas condições de cultivo. E se pudéssemos tirar partido do poder da inovação tecnológica para ajudar a transformar sistemas alimentares globais? Nova Growers, para produtores agrícolas que utilizam estufas de grandes dimensões e que recorrem a sistemas de aquecimento forçado, propomos a solução ideal. Nós garantimos uma eficiência superior face a sistemas convencionais e assim apresentamos o nosso protótipo. Só em Portugal a horticultura gera cerca de 1,6 mil milhões de euros, pelo que este será o nosso principal foco de mercado. Numa segunda abordagem, o Norte da Europa é um bom mercado a alcançar. Como clientes, estes são maioritariamente empresas agrícolas que pretendem acelerar e otimizar o seu processo de produção, alargando o calendário agrícola e, por sua vez, vender o seu produto fora da época competitiva. Como é do interesse do Estado subsidiar um tipo de projeto como o nosso, devido ao seu elevado grau de produtividade e sustentabilidade ambiental, podemos contar com investidores e subsidiários como o Governo e o Ministério da Agricultura, assim como grupos de investigação como o Instituto Superior de Agronomia e os nossos fornecedores. Para gerar receitas, será efetuada a venda da nossa engenharia, manutenção e instalação do sistema em estufas existentes ou em fase de construção. Com base em cálculos realizados, cada hectare será vendido, custar-nos-á cerca de 200 mil euros e será vendido a um preço de 270 mil euros, um preço altamente competitivo, segundo o nosso Mentor Advisor, professor Miguel Costa, do Departamento de Horticultura do Instituto Superior de Agronomia. Tencionamos diminuir o custo de produção de 200 mil para 160 mil euros até ao final do terceiro ano, instalando cerca de 10 hectares no primeiro ano e aumentando gradualmente a quantidade de hectares nos anos seguintes, o investimento inicial irá ser reavido dentro de um prazo de 2 anos. Para o agricultor, Nova Growers tem um investimento inicial superior, no entanto, este será compensado em 3 anos face às estufas a biomassa e 2 anos face às estufas a gasóleo. Somos uma equipa dotada de competências ao nível da engenharia mecânica e engenharia química e bioquímica. Juntos somos a Nova Growers e acreditamos neste projeto. Obrigada. Sou eu primeiro outra vez. Olá. Simples, prático e eficiente. Sim, senhor. Parabéns para a apresentação. Disseram tudo no tempo que era devido. E tenho aqui só 2 questões, mais em jeito de conselho. O argumentário por estufa é muito importante. Vocês fizeram uma análise global, mas o vosso cliente, o agricultor, precisa de saber exatamente quanto é que vai poupar com a vossa solução. Portanto, a pergunta é se vocês têm já pensado uma espécie de um modelo feito à escala da produção do vosso cliente. Pensaram nisso? Porque cada um é um caso, não é? A nossa ideia era adaptar, fazer o estudo de engenharia para cada caso e para cada cliente e adaptar a melhor solução para cada caso. Nesse caso, o protótipo e o desenho em SolidWorks foi feito para uma estufa de cerca de 500 metros quadrados, mas há outros tipos de estufa e era fazer o estudo de mercado para cada caso. Ok, isso é investimento. Isto é investimento comercial e, portanto, quem paga? Vocês cobram isso gratuito? Pensaram nesse modelo? A nossa ideia era sermos nós a fazer os estudos da nossa parte de custo. engenharia. Provavelmente não é o caminho melhor. Vocês vão ter que investir bastante e o cliente, no fim, fica com aquilo e diz-vos adeus, não é? Portanto, tenham cuidado com o modelo de abordagem ao cliente, que é o fator crítico de sucesso aqui. A partir do momento em que vocês demonstram que têm exatamente eficiência para ele e têm poupança, se calhar vocês podem replicar para outros. E se calhar podem pensar também no modelo de poupança. No fundo, as vossas receitas estarem associadas a essa poupança. Porque podem controlar, se quiserem, o processo produtivo ao longo do tempo e quando tiverem um contrato com o cliente. Correto? Pensem muito nisto, que é crucial para isso. E outra questão. Vocês meteram ali o mapa da Europa, muito bem, mas só vos ouvi falar em Portugal. A lógica é piloto e depois escalarem isto, é essa a nossa principal ideia era a inserção do mercado em Portugal. Numa segunda abordagem, o norte da Europa pensamos que seja um grande mercado a alcançar.
por ter muita tecnologia envolvida, tanto a painéis solares como energias renováveis, como a maior parte das estufas e das estufas tecnológicas estão lá e são feitas lá. Isto é um conceito que é para todos. A escala é um dos segredos de sucesso dos negócios e, portanto, vocês têm que saber escalar isto, porque senão fica uma solução muito one-to-one e, às vezes, enfim, o efeito multiplicador dos pães para investidores como nós é aquilo que nós procuramos para dar rentabilidade. Portanto, é esse o ponto, está bem? Mas parabéns, está muito objetivo e muito prático, tá? Obrigado. Parabéns pela vossa apresentação, pela objetividade da mesma. A questão que eu levantei na minha cabeça quando estava a ouvir-vos foi colocada aqui pelo Rui, portanto já está respondida. Aqui a questão é, vocês apresentarem isto como um modelo de negócio B2B, e estará correto, mas eu acho que também poderá ser trabalhado um modelo para o consumidor final. Por outro lado, não estou... Embora vocês estejam a apostar muito na Norte da Europa, eu acho que vocês têm muito mais caminho a percorrer. Eu acabo de vir da Islândia e vi imenso, obviamente que é um país sob gelo e que não tem produção agrícola, ou a que tem é só a nível de estufas, todas elas alimentadas com energia geotérmica. E portanto, é um bom exemplo. Vi exatamente isto, mas alimentado, não com o sol que nós temos, mas com aquilo que eles têm, que é a energia geotérmica. Penso que isto é um modelo que pode ser reproduzido em muitos sítios e tem escalabilidade e que vocês podem pensar noutros pontos do mundo que não esse. Mas, enfim, isso é outra coisa. Parabéns pela vossa apresentação e gostei muito. Obrigado. Na vossa apresentação, pela qual estão de parabéns, falaram do envolvimento potencial do Governo. Eu queria perguntar-vos se estudaram também essas possibilidades de apoios, de fundos, e nomeadamente dos fundos europeus, que têm sido também muito sensíveis aos temas ambientais, energéticos e do agrobusiness propriamente dito. Para um agricultor que não esteja altamente capitalizado, e como nós sabemos em Portugal nem todos estão capitalizados, e não é só na agricultura, o que é que lhes poderiam dizer no sentido de atrair o cliente com este fator de potencial fundo europeu ou nacional que pudesse ser um complemento? Então, nós, quando fomos falar com o professor no Instituto Superior de Agronomia, o professor, tanto como nós sabíamos, neste tipo de projetos agrícolas há uma grande envolvência do Estado. Para mais este aqui, que é um projeto mais sustentável, ainda mais do interesse do Estado era. A ideia era tentar criar, entrar em contato com estas empresas e mostrar que este projeto era subsidiado, podia ser subsidiado pelo Estado. Ainda mais que este tipo de investimentos, o Estado costuma ajudar na parte da compra do projeto e ao longo realizar o projeto. Peço desculpa. É ajudar a subsidiar o projeto na fase inicial. E era aí que o nosso produto se baseia. Não sei se algum colega quer complementar mais, não? Não. Eu sugeria em futuras apresentações, nomeadamente junto destes senhores investidores, destes tubarões, quando envolverem o logotipo institucional do Governo, até por uma questão da credibilidade do projeto que estão a aprovar, saberem de antemão qual o potencial de apoios estruturais que podem ter, seja do Governo, seja de fundos europeus. Esse é um fator de atração para os agricultores e também vos dá maior credibilidade quando fizerem esta apresentação. Não juntem um elemento a uma apresentação sem terem a base bastante estruturada e todos os argumentos para poderem defender. É só um conselho. Nós sabemos que, por parte do Governo, cada vez mais tem havido investimento em projetos ecológicos e sustentáveis, por isso juntamos o potencial apoio do Governo. Muito bem, vamos acreditar que são os visionários e que isso vai correr muito bem. Parabéns. Muitos parabéns pela vossa apresentação. Eu tenho uma questão mais técnica que me está aqui que é, quando vocês colocam painéis para promover o aquecimento de uma estufa, vocês, por este protótipo que está aqui, estão a retirar espaço para aquilo que iria ser normalmente o efeito de estufa. Portanto, o que significa,
que vocês estão a assumir, ou pelo menos as vossas contas devem indicar, que este sistema é mais eficaz que o efeito estufa que naturalmente se dá numa estufa. A minha pergunta é, validaram essas contas, ou seja, vocês imaginam que aqueçam água através dos painéis solares e depois façam o aquecimento por água quente. A minha primeira pergunta é se validaram de facto isso e quão mais eficiente é, porque o design podia ser diferente, de forma a nós mantermos o efeito estufa, que é o que acontece dentro das estufas, portanto, e recebermos o sol diretamente e termos os painéis ao lado. Talvez, não sei, digo. Pensaram nisso? A questão dos painéis estarem na cobertura é mais por uma questão de poupança de terreno por parte do agricultor. Por questões de simplificação de protótipo, o painel parece um bocado grande relativamente ao tamanho da estufa, mas tendo em conta que numa estufa, segundo os nossos cálculos, numa estufa de cerca de 500 metros quadrados, um painel de 12 metros quadrados era suficiente. Por isso, achamos que a sombra que esse painel ia fazer sobre o cultivo não era muito relevante. Também, nesse protótipo, nós temos o depósito na parte exterior da estufa, por uma questão de simplificação também, mas em aplicações reais, estufas industriais costumam ter a parte de depósitos e filtros, etc., costumam ter dentro de uma estufa também. Por isso, os painéis iam ser postos por cima dessa parte da cobertura e iam fazer sombra a uma parte que não tinha cultivo. Só então para terminar, isto já é utilizado, porquê que não é? Ou se não é, porquê que não é? Não é utilizado, geralmente, em Portugal é só biomassa e gás óleo. E sabem-me dizer porquê? Não. Se calhar convinha averiguar. Obrigada.